A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma temática bastante relevante, importante para o nosso crescimento espiritual na escatologia bíblica, né? E hoje trataremos de uma temática, como falei, bastante relevante, e é em Apocalipse capítulo de número 6, versículo de número 2, né? Quem é o cavaleiro de Apocalipse capítulo de número 6, versículo 2? É Jesus Cristo ou é o anticristo, né? Eu acredito particularmente que esse cavaleiro é o anticristo, né? E existem aí alguns pormenores que iremos esposar, porque esse cavaleiro aqui não pode ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Vamos ler Apocalipse capítulo de número 6, em início só leremos o capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2, que nos diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Veja que o primeiro questionamento que fazemos aqui, por que esse que está sentado sobre o cavalo não pode ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo, aqui em Apocalipse capítulo 6, é aquele que abre os selos, né? Veja o versículo de número 1 do capítulo 6. E havendo o cordeiro aqui é uma referência clara ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aberto um dos selos, olhei e ouvi uma voz, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem ver, né? E olhei e eis um cavalo branco, né? As pessoas acabam aí assemelhando a cor branca, né, com paz, né? Mas todo o texto tem que ser analisado à luz do seu contexto. Todo texto deve ter aí o seu contexto para não entrarmos em uma exposição equivocada. Então, veja que não pode ser primeiro. Jesus é o cordeiro que é Jesus, ele é aquele que abre os selos, né? Então, é uma incoerência dizer que Jesus é esse que está sentado sobre o cavalo branco, porque Jesus é aquele que abre os selos. Outra coisa, né? E a cor branca aqui, né, segundo o contexto, fala aí de uma falsa paz, né? Porque sabemos que o anticristo, quando ele surgir após o arrebatamento da igreja, né, ele trará aí uma falsa paz, trará soluções para alguns problemas. Então, ele, em seus 3 anos e meio, né, em seus primeiros 3 anos e meio, né, trará soluções para alguns problemas que estarão aí acontecendo, né? Então, nem sempre essa cor branca quer dizer a verdadeira paz. Então, nesse contexto, esse cavalo branco aqui, né? E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então essa cor branca aqui representa aí uma falsa paz. Por quê? Né? Aí vai dizer também que, e sobre ele tinha um arco. O arco fala de longo alcance, né? Que será o propósito, né, do anticristo, ter aí um governo, né, de longo alcance, não ter um governo limitado, mas ter um governo de longo alcance. Então o arco fala de longevidade, longo alcance, longos empreendimentos, né, longas negociações, que é o que o anticristo, que aprendemos que ele será aí um governante político, né, com grande capacidade, com grande inteligência, né, de articular as coisas. Então, aprendemos que o anticristo será, lógico, um preposto, né, de Satanás, né, será um preposto de Satanás, mas existe mais algumas características que mostram-nos que esse cavaleiro, esse que está sentado sobre o cavalo branco,
não é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque se observarmos o versículo 3, vai nos dizer assim: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então veja que abrir-se-á 4 selos, né? E esses 4 selos representam aí esses 4 cavaleiros, né? Que traz destruição. Veja que o primeiro que está montado num cavalo branco, o segundo vai falar de tirar a paz da terra, de se matar uns aos outros. Como pode ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por que Jesus estaria logo entre esses cavalheiros? Porque Jesus estaria nesse contexto aqui do capítulo 6. Né? Então, não há dúvida que esse cavaleiro aqui não é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Veja o versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver, e olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz que no meio dos 4 animais que dizia, uma metade de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite. Né? Aí veja, e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte, com espada e com fome, e com peste e com as feras da terra. Então veja que todo o contexto, né, de Apocalipse capítulo 6 fala, né, porque entendemos que o período tribulacional é composto por 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, né? O período tribulacional, segundo a escatologia bíblica, né? Não a escatologia especulativa, começa no capítulo de número 6. Então, de modo algum, né? Esse cavaleiro aqui, este que está sentado sobre o cavalo branco, esse cavaleiro aqui, pode ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois, né, está inserido em um contexto catastrófico. Então, de forma alguma, Jesus poderia estar aqui inserido nestes cavaleiros, né? Nestes que estavam sobre estes cavaleiros, né? Montados sobre os cavalos. Então, mas se observarmos, né, de forma clara e específica, né, Apocalipse capítulo de número 19, versículo 11, podemos aí ver uma diferença, né, entre o cavaleiro de Apocalipse capítulo de número 6 com este de Apocalipse capítulo 19, versículo 11, que diz assim, e vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Então veja que é totalmente diferente, né? A Bíblia diz que o cavaleiro de Apocalipse capítulo 6, né, foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Isso não quer dizer que ele venceu. E veja que se fazermos um paralelo, Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 19, versículo 11, né, vemos aqui palavras afirmativas quando falamos aí do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois aqui, né, Apocalipse capítulo 9, versículo 11, é a volta, né, propriamente dita, a parousia, a manifestação visível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
a Israel e as demais nações, né? E existem algumas palavras que eu quero aqui colocar em destaque. O versículo de número 1 do capítulo 19 de Apocalipse vai dizer assim: E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, a Bíblia Sagrada, quando vai falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela sempre falou de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma simples e de uma forma poderosa. Porque a Bíblia vai usar expressões que escondem, de certa forma, a identidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, veja que Apocalipse capítulo 19, versículo 11, é uma referência clara que aqui é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vindo juntamente com a igreja, né? O cavalo branco aqui representa aí a autoridade com que Jesus vem, o triunfo, né? Então, sim, esse cavaleiro, aquele que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, é uma referência clara que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na luz do contexto de Apocalipse capítulo 6, não pode ser Jesus Cristo, porque Jesus é aquele que abre o selo. Como poderia ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se Jesus é aquele que se apresenta abrindo os selos? Mas, de forma bem clara e específica, como eu falei, né, esse arco em sua mão fala de longe alcance, né, que é o propósito central do anticristo, né? Terá um governo que alcance aí, de alcance mundial, né? Mas não temos aqui uma forma clara em Apocalipse capítulo de número 6 para dizermos que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo contrário, Apocalipse capítulo 19, versículo 11, temos as características centrais, principais, para dizermos que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então este foi mais um vídeo, que você possa se inscrever aí no nosso canal, deixar o seu like, para que a palavra do Senhor seja propagada. Amém? Que Deus abençoe a todos.